Amados irmãos e irmãs, bom dia, seguindo aí a nossa caminhada com a igreja. Chegamos hoje à quinta-feira, dessa 33ª semana do tempo comum, essa penúltima semana, tempo forte de ajustes finais para a grande celebração de Cristo Rei no próximo domingo e a vivência da última semana na próxima semana, para podermos declarar com a boca e sobretudo com a vida o senhorio desse Jesus sobre nós. Hoje a igreja celebra também a memória de São Clemente I, que foi Papa e Mártir lá nos primórdios, bem no início da igreja. Clemente foi o terceiro sucessor imediato do apóstolo São Pedro no comando da igreja em Roma. Santo Irineu escreveu sobre ele no ano 180. Ele viu os apóstolos e conversou com eles. Ouviu a voz da pregação deles e teve a tradição deles diante dos olhos. Santo Irineu também nos informa que o Papa Clemente é o autor de uma carta muito importante, que foi escrita pela Igreja de Roma à Igreja da cidade de Corinto. Clemente viveu em Roma e, como vimos, conviveu com alguns apóstolos, dentre eles São João Evangelista, São Filipe, também um dos 12, e São Paulo. Clemente foi um dos colaboradores de São Filipe. Ele foi também discípulo de São Paulo. Paulo até cita o nome de Clemente na carta aos Filipenses. E a ti, fiel Cínzigo, também rogo que as ajudes, pois que trabalharam comigo no Evangelho, com Clemente e com os demais colaboradores meus, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Está ali na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 3. A tradição cristã apresenta o Papa São Clemente I como sendo filho de um senador chamado Faustino. Este era da família Flávia, que por sua vez era parente do imperador romano chamado Domiciano. São Clemente I foi Papa numa época bastante difícil, cheia de perseguições contra os seguidores de Jesus Cristo. São Clemente I governou a igreja entre os anos 88 e 97. Foi um Papa que levou adiante o anúncio do Evangelho firmemente centrado na fidelidade à doutrina de Jesus Cristo. Enfrentou com sabedoria divisões internas na igreja. Em sua famosa carta enviada aos Coríntios, ele revela seu espírito de unidade e amor à igreja. Os coríntios, com efeito, recusavam-se a seguir a igreja de Roma e tinham a intenção de se desligarem da unidade. Através de sua carta, que a princípio teve sua autoria anônima, Clemente I incentivou-os à perseverança na fé e no amor ensinado por Jesus Cristo, e também a que eles participassem da união com a única igreja deixada por ele. O Papa São Clemente I restabeleceu o uso do crisma na igreja, dando seguimento à tradição deixada por São Pedro. Foi ele quem instituiu o uso litúrgico da expressão Amém, cujo significado é assim seja, ou confirmo, nos ritos religiosos. Seu exemplo de vida e fé arrastava corações. Ele converteu até mesmo a uma irmã do imperador Domiciano chamada Domitila. Domiciano, como vimos, também era parente de Clemente. A conversão de Domitila ajudou bastante na suavização da sangrenta perseguição que aconteceu no Império contra os cristãos. O Papa São Clemente I colaborou bastante na expansão do cristianismo no Império Romano. Isso incomodou o sucessor de Domiciano, o imperador Nerva. Por isso, Nerva exilou Clemente na Crimeia. Por causa deste exílio, Evaristo assumiu o comando da igreja em Roma. Enquanto isso, no exílio, São Clemente I teve a oportunidade providencial de encontrar milhares de cristãos que tinham sido condenados a trabalhos forçados nas abundantes minas de pedra da região. Assim, o exílio foi providencial para que São Clemente encorajasse os fiéis a perseverarem na fé e convertessem também a muitos pagãos. O sucesso da evangelização de São Clemente I no exílio irritou bastante o novo imperador romano, chamado Trajano. Por isso, este ordenou que Clemente I fosse obrigado a prestar sacrifício aos deuses romanos. Clemente I, porém, negou-se, afirmando categoricamente que só existe um único Deus a quem ele já servia. Trajano então ordenou que São Clemente I fosse atirado ao Mar Negro, tendo uma pesada âncora atada ao seu pescoço. Mesmo assim, milagrosamente a corda se retraiu e entregou o corpo de São Clemente aos cristãos, para que fosse sepultado dignamente e venerado pelos fiéis. Era o dia 23 de novembro do ano 101. São Clemente I, rogai por nós. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, admirável na força dos vossos santos, dai-nos comemorar com alegria a festa do Papa São Clemente,
sacerdote e mártir do vosso Filho, que testemunhou com o seu sangue o mistério que celebrava e confirmou suas palavras com o exemplo de sua vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Cantemos. Nós somos responsáveis por dons que recebemos. Se Deus em nós confia, negar-lhe não podemos. Se Deus em nós confia, negar-lhe não podemos. Coitado de quem se omitiu, com receio de tudo perder. Até o que tinha o Senhor tirou, a confiança não quis merecer. A todo aquele que assumir e cumprir com amor sua missão, a vida que tem se transformará em serviço de Deus para o irmão. Nós somos responsáveis por dons que recebemos. Se Deus em nós confia, negar-lhe não podemos. Se Deus em nós confia, negar-lhe não podemos. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Queridos irmãos e irmãs, com alegria seguimos aí a nossa caminhada com a igreja, chegando hoje à quinta-feira dessa 33ª semana do Tempo Comum. Essa semana, penúltima do ano litúrgico do Tempo Comum, esse tempo que está nos convidando a ser santos e perfeitos, como o Pai do Céu é santo e perfeito, e na pessoa de Jesus,
o Pai nos apresenta o modelo dessa perfeição. Ouvir o que ele diz, ver o que ele faz, as escolhas, os caminhos, né? Com quem anda, a quem elogia, a quem rechaça, porque elogia, porque rechaça. Tudo isso está levando cada um de nós à reflexão sobre a nossa própria vida. E nessa reta final do ano e do tempo comum, nós estamos nesses ajustes finais, buscando adequar o máximo possível a nossa vida à vida de Jesus, que quando começamos esse tempo lá na festa do batismo, nos foi apresentado como filho amado do Pai, que iria levar uma vida que causaria no coração do Pai alegria, prazer, satisfação. Nessas últimas semanas, desde a semana passada, essa e a próxima, reta final verdadeiramente, meditando o capítulo 25 de São Mateus nos domingos, onde Jesus conta 3 parábolas consideradas parábolas escatológicas, nós estamos sendo colocados com a realidade do fim da nossa vida, do fim da nossa caminhada nesse tempo, quando a vida será retomada por aquele que é o seu dono, Deus. E na presença de Deus nós vamos prestar contas dessa vida que a gente levou. Encher a lâmpada de óleo e manter a chama acesa para entrar com o noivo na festa do casamento é uma condição colocada semana passada. Essa semana estamos entendendo que acumular óleo de modo que a nossa chama não se apague e com ela acesa a gente possa entrar na festa de casamento, multiplicar os talentos que foram dados a cada um de nós é outra condição colocada. Não multiplicar os talentos é cair no ridículo de passar uma vida sem nada ter feito. E se não fez nada, não há como participar da alegria do Senhor, né? Porque o Senhor fez tudo por nós. Inclusive pagou a dívida impagável que o nosso pecado contraiu. Agora o que ele espera de nós, no mínimo, é que entendendo o seu amor, nós correspondamos a ele. Multiplicando os talentos que ele nos dá. Entendendo que essa vida foi dada não para a gente passar vendo navios, né? A ver navios, escorado na janela, vendo a banda passar, fazendo o que nos dá na telha, morto em pé na preguiça, usando sempre desculpas esfarrapadas para aquilo que não tem a menor desculpa, que é não fazer. Porque tudo que ele pede para a gente fazer, ele dá condições para cada um fazer. Então, essa semana é muito importante, né? E à luz da palavra do domingo, a gente está caminhando. No domingo, nós tivemos a primeira leitura ali do livro dos Provérbios 31, aonde na figura de uma mulher, os provérbios nos apresentaram o modelo do crente, daquele que abraça a sabedoria divina, daquele que aprende a temer o Senhor. E assim como aquela mulher, o crente é esse homem, essa mulher que não para, se movimenta o tempo todo no trabalho, incansável. Um trabalho sempre em favor da melhora da vida do outro, sempre a serviço do outro. Essa sabedoria que vem de Deus movimenta essa pessoa para que ela não se iluda com a beleza do mundo que é passageira. Mas entenda que a verdadeira beleza vem a partir do momento que a vida se adequa àquele que é o seu Senhor, o dono dela. As obras produzidas por aquela mulher dos Provérbios domingo levam essa mulher a ser reconhecida nas praças, aplaudida pela própria família, porque ela garante, né, que essa família não se perca, não sucumba. Nesse sentido, Provérbios preparou a gente para o Evangelho, Mateus 25, 14 a 30, onde, dando sequência à parábola das 10 jovens, divididas em 2 grupos de prudentes e imprudentes. Nessa semana, o Evangelho continua mostrando como que nós somos prudentes ou imprudentes. Qual é a ação dos prudentes? Qual é a ação dos imprudentes? E a partir da parábola dos talentos, o Senhor que viaja para o estrangeiro, mas antes reúne os servos e distribui sua riqueza, 5 talentos para um, 2 para outro, 1 para outro, de acordo com a capacidade. Ele não dá nada mais. Nós vemos nos 2 primeiros, aqueles que receberam 5 e 2 talentos, a postura do prudente. Então logo o Senhor sai e vai trabalhar. E rapidamente, porque faz o que o Senhor mandou, do jeito que o Senhor mandou, de 5,
Ele agora tem 10 talentos. De 2, ele agora tem 4. Quando se faz o que o Senhor pede, no mínimo a gente dobra. Dobra a aposta, dobra o ganho. Mas tem aquele outro, que recebeu um talento e na imprudência enterrou o talento. E quando o Senhor volta e vai prestar contas, aqueles que dobraram vão ser elogiados, servos bons e fiéis. Fostes fiéis no pouco, eu vou dar a vocês muitos. Venha participar da minha alegria. O que eu tenho, eu dou para vocês. Mas o outro que enterrou o talento, entrega só o talento. A esse não tem desculpa, mesmo que ele tenha dado uma desculpa. Sei que é severo. Colhes onde não plantas, ceifas onde não ceifas onde não semeaste. Colhes onde não plantaste, ceifas onde não semeaste. E o Senhor chamou de servo mau e preguiçoso, que não entendeu nada. O Senhor não colhe onde ele não plantou, porque ele dá o talento de acordo com a capacidade de cada um. Ele não ceifa onde ele não semeou, ele deu talento. Mas aquele servo preguiçoso e mau, na sua preguiça e na sua maldade, não fez nada. Poderia ter colocado pelo menos no banco, que ao longo da vida, aquele talento teria multiplicado pouco, mas teria multiplicado. Talvez não tivesse dobrado, mas teria acrescentado alguma coisa. Mas nem isso ele foi capaz. É um inútil, que só serve para ser jogado fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Não sem antes ouvir do patrão que o seu talento lhe seria tirado e o talento seria entregue a quem tinha 10. Porque a quem tem será dado mais e terá em abundância, mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado. E aí essa parábola, mais uma vez, alertou a gente nessa reta final. A gente está meditando essa semana. Cada dia, o que a gente está fazendo? Como multiplicar o talento? O que é preciso fazer? Eu estou fazendo isso? Né? Eu estou me preparando para esse dia do Senhor, que Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta, domingo, falou, será como o dia como ladrão. Por isso não tem mais tempo de ficar na escuridão. Não somos filhos das trevas, somos filhos da luz. E precisamos aprender a nos comportar como quem está debaixo de uma luz forte. Luz essa que não deixa nada passar batido, nada ficar escondido, tudo se revela. É nessa toada que a gente chega hoje, é quinta-feira. E a palavra essa semana, a primeira leitura está sendo tirada do livro dos Macabeus, né? O primeiro e o segundo livros, aonde a gente vê nesses livros, escritos ali mais ou menos 160, 170 anos, são relatos de fatos dessa época, 167 a.C., mais ou menos, quando o Império Grego entregou a Palestina para o governo desse tal Antíoco Epífanes IV, que foi o terror, tacou o terror, meteu literalmente o louco. Quis que todas as cidades, todos os povos dominados adotassem a cultura grega pagã. E para isso, no primeiro momento, usava a estratégia da lisonja, dos privilégios que aquelas comunidades poderiam ter caso aderissem à proposta do rei. Mas aqueles que resistiam, no caso os macabeus, e os dois livros contam essa saga, essa história daqueles poucos que resistiram. Eram aprisionados, interrogados, torturados e mortos. A gente vem vendo isso desde segunda-feira, cada dia um trecho. E hoje temos mais um foco de resistência, né? Com a família de Matatias, que era um homem influente, uma família influente na cidade de Modim, aonde o Império Grego chegou. Com as lisonjas para Matatias, se ele como líder fizesse a adoração dos deuses pagãos, toda a comunidade aceitaria. Mas Matatias sabe da sua responsabilidade, ele é um líder. Ele sabe que a liderança deve ser exercida para fazer cumprir a vontade de Deus, e ele não aceita. E não aceitando, vai começar agora a sua resistência. Não vai aceitar abandonar a lei, não vai aceitar se curvar e adorar deuses pagãos, e vai se enfurecer diante daquele que, temendo o Império Grego, vai fazer a sua adoração. Né? Matatias vai pular sobre ele e vai matá-lo. Bem como os delegados do rei que foram lá na expectativa de a persuasão sobre Matatias e sua família surtir efeito, mas não surtiu. Essa família tem base, né?
sabe em quem acredita, sabe que não vale a pena trair Deus para se dar bem no mundo, porque daqui a pouco a figura desse mundo passa. E depois, como que fica? E nesse sentido, Matatias e sua família, essa semana, sobretudo, é exemplo para nós de como multiplicar os talentos. A gente multiplica os talentos na fidelidade àquilo que Deus espera, na resistência a tudo aquilo que é contrário a Deus, que pode até produzir uma vida mais tranquila, quem sabe, mas nos fará perder o que Deus tem para nós no final, porque seremos chamados de servos maus e preguiçosos, que não fizemos o que a gente deveria ter feito, né? Então, uma leitura muito bonita, como as outras que a gente está meditando essa semana, e que trazem sempre a mesma mensagem, né? A mensagem é: quem está de fato atrelado pela experiência que faz com esse Deus, a Ele, a Deus, não se deixa subornar, não se deixa bater, enfrenta até a morte, como Eleazar, como a família da mãe e dos filhos, e hoje, como Matatias e seus filhos. Então diz a leitura hoje, segundo, primeiro livro dos Macabeus 2, 15 a 29. Naqueles dias, os delegados do rei Antíoco, esse que está tocando o terror, encarregados de obrigar os judeus à apostasia, chegaram à cidade de Modim para organizarem os sacrifícios, para mandar todo mundo sacrificar aos ídolos. Muitos israelitas aproximaram-se deles, mas Matatias e seus filhos ficaram juntos, à parte. Tomando a palavra, os delegados do rei dirigiram-se a Matatias, dizendo: agora lisonja, vamos ver os privilégios que terão. Tu és um chefe de fama e prestígio na cidade, apoiado por filhos e irmãos. Se o primeiro a aproximar-te, executa a ordem do rei, como fizeram todas as nações, os homens de Judá e os que ficaram em Jerusalém. E aí começa: tu e teus filhos sereis contados entre os amigos do rei, e sereis honrados, tu e teus filhos, com prata e ouro e numerosos presentes. É assim que o mundo engana, seduz, oferece bem-estar, riqueza, poder, prestígio. Até hoje. Com voz forte, Matatias respondeu: ainda que todas as nações incorporadas no império do rei passem a obedecer-lhe, abandonando a religião de seus antepassados e submetendo seus decretos reais, eu, meus filhos e meus irmãos, continuaremos seguindo a aliança de nossos pais. Deus nos guarde de abandonarmos sua lei e seus mandamentos. Olha aí. Não atenderemos às ordens do rei e não nos desviaremos de nossa religião, nem para a direita, nem para a esquerda. Isso é multiplicar talentos. Mas ele concluiu estas palavras, mal ele concluiu essas palavras, um judeu adiantou-se à vista de todos para oferecer um sacrifício no altar de Modim, segundo a determinação do rei. Ao ver isso, Matatias inflamou-se de zelo e ficou profundamente indignado. Tomado de justa cólera, precipitou-se contra o homem e matou-o sobre o altar. Matou também o delegado do rei, que queria obrigar a sacrificar e destruiu o altar. Ardia em zelo pela lei, como Finéias havia feito com Zambre, filho de Salu. E Matatias saiu gritando em alta voz pela cidade: quem tiver amor pela lei e quiser conservar a aliança, venha e siga-me. Então fugiu ele e seus filhos para as montanhas, abandonando tudo que possuíam na cidade. Também muitos seguidores da justiça e do direito desceram para o deserto e ali se estabeleceram. Então vemos aqui mais uma vez o relato, né, de uma família que não se deixa abater, que não se curva, que não se ilude, que não se entrega às lisonjas do rei e aos benefícios que o rei apresenta. Mas ardendo de zelo pela lei, nega e vai se colocar como oposição. Vai criar uma frente de resistência às lisonjas e ao poderio do império. Isso é multiplicar talentos aos olhos de Deus. Salmo que responde essa leitura 49. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todos que procedem, que fazem, que vivem retamente. Falou o Senhor Deus, chamou a terra. Do sol nascente ao sol poente a convocou. De Sião, beleza plena, Deus refulge. Reuni à minha frente os meus eleitos que selaram aliança em sacrifícios. Testemunhe o próprio céu seu julgamento, porque Deus mesmo é juiz e vai julgar. Imola a Deus o sacrifício de louvor e cumpre os votos que fizeste ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, então te livrarei as de louvar-me. Primeiro livro dos Macabeus, né? Resistência de Matatias e seus filhos, seus parentes, capítulo 2, 15 a 29.
respondido pelo Salmo 49, nos prepara para o Evangelho. Lucas 19, 41 a 44, reta final da caminhada de Jesus para Jerusalém. Jesus está às portas de Jerusalém e vendo a cidade santa, ele lamenta. A oração hoje é um lamento de Jesus. Tanta coisa foi feita, tanta palavra dita, tantos milagres realizados, tantos sinais concedidos. Mas o povo de cabeça e de coração duros, instigados pelas autoridades religiosas, que de religiosa não tinham nada, a grande maioria, porque usavam Deus em benefício próprio e por isso não aceitavam a verdade sobre Deus. Criaram uma ideia errada como servo, último que recebeu um talento domingo. Pensei que o senhor fosse um homem severo. Sei que, aliás, pensei não. Sei que és um senhor severo. E apavorando as pessoas, impediam a multiplicação dos talentos que Deus quer. E só multiplicava maldade, ódio, exclusão, morte. E colocava tudo isso nas costas de Deus. Jesus está desfazendo o mal entendido, mas quem sobrevive das falcatruas não gosta de Jesus. Quem sobrevive do mal feito não gosta de Jesus. E o lamento de Jesus hoje é sobre Jerusalém, sobre todos nós, que caminhamos com ele, mas muitas vezes rejeitamos. Achamos até que ele é um homem bom, mas na hora de agir em sintonia com ele, nos desviamos porque não convém, não nos convém. Achamos que não nos trará nada de bom. E abandonamos com facilidade para nos entregarmos ao mundo. É um lamento. Só há o que lamentar. É o que Jesus faz sobre Jerusalém e faz sobre nós também muitas vezes. Então diz São Lucas hoje, naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Não é nada disso. Não são as falcatruas, não são os conchavos, não são as alianças políticas, não é o ódio, não é a revolta. É tudo aquilo que eu disse e fiz. Mas vocês recusam. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Vocês são pessoas que enxergam só o que interessa. Enxergam muito bem fisicamente, mas com o olhar do coração são cegos demais, porque o coração está duro. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Olha aí. Esse finalzinho traz o tema do alerta, da atenção, da vigilância que cada um precisa ter, para a gente poder reconhecer o tempo que a gente está sendo visitado por Deus e não deixarmos essa visita passar batido e visitar outros sem ter sido acolhida por nós. Porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. E não reconheceu por quê? Porque não ouviu, porque não guardou, porque não meditou, porque não buscou compreender aquilo que a palavra todo dia vem dizendo. Guiado pela palavra do mundo, a gente não reconhece Deus visitando a gente a todo momento. Por isso, apartar-se do mundo, como Matatias e sua família, se colocar como resistência a um poder que seduz, que engana, para destruir, próprio do mundo, é condição colocada. Nessa reta final do ano, do tempo comum, últimas semanas, penúltima semana, atenção e vigilância à vida que se leva para se colocar diante de Deus, buscando viver em sintonia com a sua vontade, é o que se pede. De modo que nós queremos pedir a Deus que Ele nos ajude. Nos ajude na medida em que a gente vai avançando, meditando essa palavra, que a gente coloque nele a nossa esperança. E que a nossa vida adequada a Ele não sucumba diante das investidas do mundo. Que Deus nos ajude, assim seja. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. Que poderei temer? Deus, minha
minha proteção, que poderei temer, Deus minha proteção. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. O que é que eu vou temer? Deus é minha proteção. Ele guarda minha vida, eu não vou ter medo não. Ele guarda minha vida, eu não vou ter medo não. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. Que poderei temer, Deus minha proteção. Que poderei temer, Deus minha proteção. Sei que eu hei de ver um dia a bondade do Senhor, lá na terra dos viventes, viverei no seu amor. Espere em Deus, cria coragem, espere em Deus que é teu Senhor. Espere em Deus, cria coragem, espere em Deus que é teu Senhor. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. Que poderei temer, Deus minha proteção. Que poderei temer, Deus minha proteção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Estendei, Senhor, sobre os vossos fiéis a vossa mão protetora, para que vos busquem de todo o coração e mereçam conseguir o que vos pedem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificar o Senhor com as vossas vidas, fiquem em paz, depois em paz saiam, para o cumprimento da missão que no dia de hoje Deus pensou para cada um. Assim seja. É isso aí, um excelente dia para todos.